O Senhor esteja convosco. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A igreja celebra hoje, nesse segundo dia da oitava de Natal, o primeiro mártir, Santo Estevão. A palavra martírio significa testemunho, e não é testemunhar algo assim isolado, uma ideia, uma ideologia, um fanatismo. Não, é testemunhar uma pessoa viva na história e muito mais, viva dentro de nós. Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador de todos os seres humanos, o único Salvador. O Verbo que se faz carne, nasce na manjedoura, num contexto histórico, cultural, numa religião que o próprio Deus fundou, o judaísmo, para levá-lo à plenitude. E esse Verbo que se tornou uma criança, se tornou um homem, foi crucificado, foi dependurado numa cruz, para a salvação de toda a humanidade e para a reconciliação de todas as criaturas para com a Santíssima Trindade, Deus eterno, único e poderoso. Quando Jesus falava, era Deus que falava, porque Jesus é Deus. Quando Jesus curava, era o Senhor Deus que estava curando, porque Jesus é Deus. Quando Jesus denunciava os erros, era Deus que estava denunciando, porque Jesus é Deus. Com o Pai e o Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade, Ele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. A natureza divina se uniu à natureza humana no seio da Virgem Maria. E Deus nos deu o seu Filho muito amado. Então, meus queridos, celebrar o primeiro mártir é celebrar quem está testemunhando isto. Não é uma ideologia, não é um fanatismo. Tanto é que Estevão, que era diácono, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, os Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 55, quer enfatizar isso para nós. Estevão, cheio do Espírito Santo,
olhou para o céu e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus. E Jesus de pé à direita de Deus. Jesus já estava ressuscitado e já tinha subido aos céus. E Estevão disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles quem, Padre? Os gnósticos. Padre, o que é gnosticismo? Vou explicar para vocês. Gnose em grego significa conhecimento. O que é o ser humano sem a graça de Deus? Todos sem exceção, sem a graça de Deus, não passa de gnósticos. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu querer, cada um tem a sua medida. Isso que significa gnosticismo. O gnóstico é assim: ele acha que ele pode crer em Deus e ao mesmo tempo fumar maconha. O gnóstico acha que ele pode receber Jesus Cristo na Eucaristia e morar juntos, amaziados. O gnóstico, ele acha que ele pode vir na igreja no domingo e no terreiro no meio da semana. Isso que é o gnóstico. O gnóstico, ele é bonzinho. O gnóstico, ele faz bem para as pessoas, ele ajuda as pessoas. Você fala para ele ir na missa de domingo, ele não vai e acha que está certo, porque ele precisa descansar. Isso é um gnóstico. O Brasil está permeado de católicos gnósticos. Traduzindo, melhor ainda, é uma pessoa que se diz cristã, foi batizado, mas ele tem a sua própria doutrina. Na cabeça dele tem a sua própria doutrina. E geralmente ele serve um grupo. Santo Irineu de Leão, doutor da igreja, ele escreveu um livro de quase 1000 páginas, chamado Adversus Hereses, contra os hereges. E a heresia que ele combatia era o gnosticismo, porque o gnosticismo se disfarça de religião. A pessoa acha que ele pode ser católico, receber a bênção de Deus estando no pecado, mas a pessoa acha que ela não está fazendo nada de errado, nada de errado. E antes de ser um problema moral, comportamental, é um problema que está a nível do espírito. A pessoa, ela tem a doutrina, ela já tem a doutrina, ela sabe o que é certo. A gnose é o que a serpente disse para Eva: se você comer desse fruto, você será como Deus, conhecedora, gnose do bem e do mal. Todos os gnósticos querem conciliar o bem e o mal no mesmo pacote. Eu quero ser católico, mas eu quero viver a ideologia de gênero, e eu quero que Deus abençoe isso. Isso chama-se gnosticismo. O gnóstico, ele sabe o que é certo e o que é errado. O gnóstico sabe conciliar o bem e o mal, e isso não faz mal, porque eu estou dizendo, quando Jesus adentrou o universo judaico, aqueles sumos sacerdotes, escribas e fariseus e saduceus eram todos gnósticos, porque eles usavam da lei de Moisés, misturava tudo, fazia um pacote, porque a natureza humana é confusa, todos os seres humanos são confusos. Na verdade, na cabeça do ser humano é uma linguagem espiritual, é como se tivesse um monte de serpentes, de escorpiões, de lacraias. As pessoas são doentes na sua forma de pensar, por isso que a salvação é no pensamento, a salvação é no mais profundo da alma, no modo de conhecer, no modo de amar. Jesus veio libertar o ser humano de um falso conhecimento
de uma falsa concepção sobre Deus, sobre si e sobre todas as coisas. Só que os gnósticos já sabem certinho quem é Deus, já sabem certinho quem são eles mesmos e já sabem todas as coisas, e ai da senhora querer ensinar alguma coisa para eles, entendeu? Ai do Senhor quiser falar, lembrar algum mandamento divino para um gnóstico, ele se enche de ódio, eles se enchem de raiva e querem matar você. Você está duvidando? Pega a Bíblia, leia a Bíblia, no dia do primeiro mártir, e com ele todos da história, todos os mártires da história foram martirizados pelos gnósticos, porque o gnóstico ele tem ódio daqueles que lembram que eles estão errados. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, os gnósticos, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, está vendo? O que são esses grandes gritos? Estão dizendo que eles sabem todas as coisas, e que Estevão é um fanático, Estevão é um lunático, Estevão é um seguidor de um homem louco que foi pendurado numa cruz, e eles dando grandes gritos, ou seja, as suas heresias, as suas blasfêmias, as suas ideologias, e tapando os ouvidos para não ouvir a verdade, para não ouvir o Espírito Santo. E diz a palavra, versículo 57 e 58, mas eles dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. O Papa Bento XVI, que era um homem sereníssimo, um homem manso, sereno, humilde, belíssimo escritor, refinadíssimo teólogo. As pessoas tinham ódio do Papa Bento XVI, porque ele escrevia a verdade, porque como Estevão, ele ensinava a verdade, e as pessoas tinham ódio dele, dentro da igreja e fora da igreja. E todo padre que ensina a verdade, que mostra a verdade, ele é odiado, como Jesus foi odiado, como Estevão foi odiado, e como todos aqueles que quiserem seguir a verdade serão odiados. E dando grandes gritos, tapando os ouvidos para não ouvir a verdade, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Está vendo? E o Papa Bento XVI, ele escreveu e ensinou várias vezes que isso chama-se o ódio do apóstata. O que é o ódio do apóstata, padre? O apóstata, ele tem ódio de simplesmente você seguir o que é correto, o que é verdade. Se você crê num só Deus, se você crê no mistério da Santa Missa, se você diz que a castidade é uma virtude, você precisa viver, né? O apóstata, o gnóstico, só de você lembrar para ele que homem é homem, mulher é mulher, ele tem raiva de você, ele tem ódio de você. O gnóstico, o apóstata, só de você lembrar para ele, olha, precisa ir na missa domingo, começa a ficar com raiva de você. O gnóstico, o apóstata, aquele que diz que é católico, se você diz para ele, olha, você é católico, meu filho, você é cristão batizado, minha filha, não pode viver o sexo antes do casamento, não pode ficar cobrindo o corpo de tatuagens e de piercings. Eles vão ficar com ódio, porque você vai lembrar para eles a verdade da qual
eles mesmos abraçaram um dia e já apostataram, e agora eles já têm uma religião na cabeça deles, onde tudo é permitido, né? E eles sabem certinho o caminho da serenidade, o caminho da caridade, o caminho de ajudar o próximo, e a gnose deles, a seita maluca que eles inventaram na cabeça deles, não tem nenhum comprometimento moral com o Evangelho. Por isso que Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus é maravilhoso, por isso que o Evangelho de hoje está dizendo, vale a pena até tocar versículo por versículo, Mateus capítulo 10, versículo 17, por isso que Jesus está falando, cuidado com os homens, cuidado com os seres humanos, porque os seres humanos, sem a graça de Deus e sem uma graça muito particular, os seres humanos são gnósticos, eles já sabem todas as coisas, e ai de você querer dizer para ele o mandamento de Deus, ai de você que é pai e é mãe, dizer para sua filha, olha minha filha, você não pode dormir com teu namorado não, ai de você falar isso, ai de você que é pai, que é mãe, que é educador, chegar para um gnóstico e dizer para ele, olha, o teu corpo é templo do Espírito Santo, meu filho, minha filha, você não vai pôr tatuagem no corpo não, você não vai pôr piercing não, olha meu filho, você é homem, você é mulher, você tem que viver conforme a natureza te criou, aí vai ter muita briga nisso daí, vai ter muita treta nisso daí, porque o gnóstico não suporta ouvir a verdade, mas não é a minha verdade contra a dele não, ele não suporta ouvir a verdade, ele não suporta ouvir o Espírito Santo, é o ódio do gnóstico, é o ódio do apóstata, daquele que se diz cristão, mas já perdeu a fé, e Jesus está dizendo para a gente tomar cuidado com eles, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Esse gnosticismo, essas apostasias, elas estão no interior da igreja. Santo Estevão foi apedrejado pelos religiosos, e quem testemunhou essa lapidação foi um jovem chamado Saulo, que a Bíblia diz que era um fariseu zelosíssimo, mas também não passava de um outro gnóstico, que foi salvo no caminho para Damasco, quando o Espírito Santo iluminou a mente dele, expulsou as serpentes, os escorpiões, as lacraias, os bichos escrotos que moram na nossa mente quando ela não é iluminada por Deus, porque não sei se vocês pararam para pensar, são os pensamentos que se transformam em atos, sim ou não? Não são as ideias que se transformam em atos, sim ou não? Sim. Mas a gente não para pensar nisso, a gente acha que as coisas são automáticas, e Jesus no Evangelho está dizendo para nós, não fiqueis preocupados no momento da vossa defesa, porque é o Espírito do vosso Pai que falará em vós, como falou no coração, na boca de Estevão. Padre, qual que é o remédio contra o gnosticismo? O Espírito Santo. Qual que é o remédio contra o gnosticismo? A doutrina dos apóstolos. Padre, qual que é o remédio contra o gnosticismo? É duvidar de si mesmo, desconfiar de si, pedir a ajuda do Espírito Santo, fazer uma boa confissão, procurar um bom confessor, buscar a sabedoria da luz racional das coisas com os bons filósofos, homens honestos. Os próprios filósofos gregos já denunciavam esse gnosticismo,
que eles chamavam de sofismo, os sofistas. Eles usavam de uma linguagem, ludibriava as pessoas, porque na verdade eles queriam ganhar o argumento para ganhar dinheiro, poder, fama. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Padre, mas de onde que vem essa divergência de pensamento entre pais e filhos? Entre irmãos e irmãs? Entre a sogra e a nora? Entre o sogro e o genro? Aonde que vem entre o cunhado e a cunhada? Da onde que vem esses problemas, essas ideias, essas tretas? Porque religião não se discute. Religião não se discute. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua gnose, Santo Estevão. Por que você vai explicar a religião para ele, Santo Estevão? Não, você devia ficar na sua casa, porque religião não se discute, Santo Estevão. Por que o senhor foi falar de religião, diácono Estevão? Para eles, não podia, Santo Estevão. Você fez errado, Santo Estevão. O senhor procurou, Santo Estevão, o ódio deles. Você tinha que ficar quietinho. E São Paulo também tinha que ficar quietinho, senão ele ia ser decapitado. São Pedro também tinha que ficar quietinho, senão ele ia ser crucificado de cabeça para baixo. Santa Joana d'Arc também tinha que ficar quietinha na casa da mãe dela e não tinha que libertar a França dos ingleses. Os mártires tinham que ficar quietinho. São Thomas More tinha que ficar quietinho diante do adultério de Henrique VIII. Quietinho, não arrume as coisas. Sabe por quê? Porque religião não se discute. Religião não se discute. Não tem discussão com religião. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua cabeça, e nós respeitamos a todos, e as pessoas vivem do jeito que elas quiserem. Do jeito que as pessoas quiserem, por causa de um fundamentalismo ideológico, se mata cristãos a torto e direito em países muçulmanos. Por causa de pensamentos, mataram 7 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Por causa de concepção, de pensamento, de cultura, muitas tribos são canibais. Por causa de concepção das coisas, se oferecia, por causa de ideias, se oferecia crianças nas fogueiras, aos demônios, porque religião não se discute. Então a senhora fica quietinha no seu canto, eu fico quietinho no meu canto, e o mundo vai ficar igual o John Lennon, Imaginons le people. Imagina um mundo bonzinho, sem religião, sem credo, sem disputa de raças. Esse mundo do John Lennon, da música Imagine, ele já existe na cabeça dos gnósticos, e é isso que a nova ordem mundial quer trazer: um mundo sem Deus, sem religião, um mundo sem moral, sem mandamentos, um mundo onde você faz o que tu queres, pois há de ser tudo da lei, senhor Raul Seixas, senhor Paulo Coelho, senhor Aleister Crowley. Sociedade alternativa, viva a sociedade alternativa. Toda MPB, todo mundo do pop rock, todas as novelas da Rede Bobo, todas baseadas no gnosticismo, e fez parte da nossa educação, quanto criança, fez parte do nosso modo de enxergar as coisas. Então Jesus, ele está mostrando para nós que as famílias sempre foram divididas ao longo da história por causa do gnosticismo. Gnose é uma velha opinião formada sobre tudo. Eu tenho uma velha opinião
formada sobre tudo. Prefiro ser uma metamorfose ambulante. Está vendo? Gnose. Eu prefiro, o que é uma metamorfose ambulante? Hoje tem uma verdade, amanhã já tem outra. O que valia ontem não vale hoje. As coisas vão mudando. Então, eu tenho a minha cabeça, você tem a tua. E ai de você querer me falar alguma coisa sobre religião. Mesmo sendo católico, mesmo me dizendo católico, eu não aceito os teus argumentos. Aí você, não, mas os meus argumentos não são meus, estão na Bíblia. Aí que fica com mais raiva ainda. Os argumentos não são meus, estão no catecismo. Aí que fica com mais ódio ainda. Hoje vocês descobriram nessa missa, nessa mesa eucarística, por que Santo Estevão morreu? Por que todos os mártires morreram? E quem os matou julgou estar prestando culto a Deus. Mateus 10, versículo 22. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Não sei se você já parou para pensar que o católico verdadeiro é aquele que vai sendo curado do gnosticismo, porque ele já não vai tendo mais a cabeça dele, ele tem a cabeça do Cristo. Gálatas 2:20, vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em ti, você vai ser odiado por todos, porque os pagãos odeiam Jesus, porque o universo islâmico odeia Jesus e os cristãos. Os judeus odeiam Jesus. Os protestantes odeiam os católicos. As outras religiões também odeiam o católico. O católico é odiado por todos, como está em Mateus 10, 22. Chesterton, exímio escritor, que foi vencendo o gnosticismo, porque o gnosticismo você tem que vencer ele numa vida inteira. O que é o gnosticismo, gente? São ideias suas e de um grupo que estão alheias à revelação divina, à santa tradição da Igreja Católica e o verdadeiro e perene magistério da Igreja. Só tem uma forma de fugir do gnosticismo, sendo católico, autenticamente católico, crendo nas Sagradas Escrituras, crendo na santa tradição e no magistério. Mas quem crê nisso é chamado por eles de fanático, fundamentalistas, é chamado por eles de intolerantes religiosos e etc. Santo Estevão não morreu à toa. Os mártires não morreram à toa, eles foram odiados por defender a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, pedir a São José, patrono da Igreja, aos nossos anjos da guarda. Vamos pedir nessa missa, dentro dessa oitava de Natal, a nossa conversão, a metanoia, para que saia essa serpente da nossa cabeça, para que saiam esses escorpiões da nossa cabeça. Não foi à toa que Jesus, quando enviou os apóstolos, disse para eles: eu vos dei o poder de pisar sobre serpentes e escorpiões. São essas ideias malucas. Mas quem é católico tem poder sobre essas ideias malucas. E qual que é o poder do católico? 2: o amor e a verdade. Os gnósticos sempre separam o amor da verdade. O Papa Bento XVI também denunciou isso na sua encíclica Deus Caritas Est, e depois ele escreveu uma outra encíclica social, felizmente as pessoas não leem, Caritas in Veritate, amor na verdade. E o Salmo 84, versículo 11,
está escrito assim: o amor e a verdade se abraçarão, a justiça e a paz florirão. Se você vem com essa conversinha de amor, você cai no movimento hippie. Por causa da paz e do amor, fizeram a maior revolução sexual do século XX, gerando um Woodstock, uma cultura hippie, uma contracultura que agora se voltou contra o próprio homem, se voltou contra o próprio ser humano. Você pega a verdade sem o amor, você se torna um fundamentalista religioso, um fanático. O católico não é nem uma coisa e nem outra. O católico, ele tem os sentimentos de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tendes em vós os sentimentos de Cristo. Padre, o que Paulo quer dizer com isso? Sentimentos de Cristo é a mistura do amor de Cristo com a verdade de Cristo. Santo Estevão tinha os sentimentos de Jesus. Ele amava como Cristo e dizia a verdade como Cristo. Tanto é que na hora que ele estava sendo apedrejado, o que ele fez? Ele rezou pelos seus algozes. O que Jesus fez na cruz? Rezou pelos seus algozes. Hoje eu falei para uma pessoa e termino. Falei, querido, o catolicismo, a doutrina católica, a riqueza da tradição da Igreja Católica é algo tão belo, mas é uma riqueza que está debaixo de escombros, como um tesouro, né? Que está escondido, como Jesus disse no Evangelho, e a gente precisa achar. É como você ir no mais belo de todos os museus e naquele dia você não está enxergando. Ou então você vai na mais bela orquestra, concerto, e naquele dia você está surdo. É isso que o mundo moderno está fazendo com os católicos. Está tirando dos católicos a visão do catolicismo. Está tirando a audição da sã doutrina. Isso é a gnose que faz, é a ideologia que faz, é a heresia que faz, é a apostasia que faz. Lembrem-se, e termino, sem mais delongas, que todos os atos procedem dos pensamentos, e ações humanas, que não realizam o ser humano, que vai contra nosso Senhor Jesus Cristo e o bem comum, tem um nome, chama-se pecado. Mas antes do pecado ser consumado, ele passou pela cabeça de gente. E tem gente que realiza o pecado, ou seja, pode até matar uma pessoa e dizer que está fazendo uma coisa boa, Foi o que aconteceu com Santo Estevão. Quando mataram Jesus na cruz, eles achavam que estava fazendo uma limpeza na sociedade e na religião. Gnósticos já sabem todas as coisas, sabem tudo a respeito da eternidade, sabem tudo a respeito da história, do passado e do futuro, sabem tudo a respeito de si mesmo. Psicologia, a falsa psicologia, um caminho errado, freudiano, onde eu já sei todas as coisas sobre mim mesmo e eu sei como que eu vou libertar os meus desejos. Psicologia, uma falsa concepção de Deus, deísmo maçônico, gnóstico, psicologia freudiana, não só dele, também gnóstica. E eu sei as coisas todas da realidade, uma falsa ciência, uma falsa física, onde tem ET, né? O ET está por aí, e eles vão defender isso através da ciência, um cientificismo gnóstico. Então o padre, não eu, mas o Espírito Santo, de tardezinha estava conversando com algumas pessoas, sobre coisas, graças a Deus, profundas, de família, da sociedade, da igreja,
E nós vivemos em meio a muitos gnósticos, por isso que existe ódio entre os familiares, as pessoas que se amam. E agora nós precisamos rezar, converter. Padre, como converter os gnósticos? Talvez tenha gnose dentro de nós, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ser submissos ao Espírito Santo. Padre, mas o tempo é de tanta confusão. A quem nós iríamos nesse tempo de confusão generalizada? Aí que está mais difícil ainda. Porque com aqueles que estão aí para dizer, olha, é por aqui, como dizia Santo Tomás de Aquino, isso aqui está errado, como diziam os santos, né? Os grandes doutores, aqui está a verdade, aqui está a gnose, aqui está a verdade, ali está a heresia. Esse é o papel dos santos, dos sábios, dos doutores, dos pais na fé. Por isso que a gente fala, os santos padres da igreja eram pais, separavam o joio do trigo, separava o veneno da sã doutrina. Graças a Deus temos alguns padres e bispos, poucos, mas temos, que ainda nos dão um alimento sólido. Fiquemos com eles, fiquemos com a Santa Igreja, com os documentos dos romanos pontífices, com a tradição da igreja, fiquemos com a verdade. E dentro de casa, ali na família, não queira ser ali o evangelizador, não, porque não vai dar certo. Jesus disse que não vai dar certo. Padre, mas o que eu faço? Ficar batendo de frente lá em casa, com a minha família, com os meus filhos, com os meus netos, o que eu faço? Reze, testemunha a verdade, mas não fica perdendo tempo com os teus familiares, não. Ensina as outras pessoas, vai catequizar, vai evangelizar as outras pessoas, e reze pela conversão dos seus, para que uma alma santa, como de Santo Estevão, chegue ao coração dos teus filhos, da tua família, chegue aos nossos, para que nós possamos também chegar ao coração dos outros. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.